Meus queridos irmãos, Mashalom Ha, Shalom, Mashalom Ha, como vai você? Tudo bem? Parrot Yoter, mais ou menos? Ou Tov Meod, muito bem. Amém! Nós falamos aqui de Lajinha Mina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui o professor Ilmar Satemerik Heller Kaiser, descendente de alemães que chegaram aqui muitos anos atrás, família protestante. Até hoje pertencia à denominação que minha mãe levou, chamada presbiteriana. Depois eu me renovei no ano de 71 e andei alguns anos também acompanhando a igreja Maranata. E depois, a partir de 87, eu estou radicado no Ministério Tabernáculo. Esse Ministério Tabernáculo é uma denominação que tem fundamentações batistas e presbiterianas, mas com o poder do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui ministrando as aulas de homilética do nosso curso básico de teologia. O CCBB é o Centro de Cultura, que é a escola que mantém esses seminários, essa faculdade. Temos aqui variados cursos, básico, intermediário, bacharelado livre, mestrado, doutorado, e xilologia, que é estudo de cantares, gematria, estudo dos números na Bíblia, etiologia, estudo dos costumes da cultura da época. Aqui falamos de homilética. Essa agora é a 6ª aula de homilética. Na aula passada, nós falamos sobre a lógica, a aplicação lógica. Antes falamos da aplicação psicológica. E hoje falaremos da retórica. Eu expliquei aqui no início, quando nós começamos nossas aulas, as diferenças entre hermenêutica, homilética, exegese e retórica. Então, na sequência, assim, exegese é fazer o buraco e procurar a pepita. Hermenêutica é pegar a pepita, analisar e ver qual que é a pepita, se é ouro, se não é, qual o teor. Homilética é expor para o povo que você escavou e interpretou. E a retórica é a última coisa. A retórica é a maneira de fazer a homilética bem feita. Então a retórica é a arte de falar ao público muito bem, com técnicas e métodos. Impostação de voz, entonação de voz, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. Como falar e ler bem em público? Primeira coisa, utilizar a melhor maneira possível o conjunto de músculos que você usa quando se fala. Quando eu falo aqui, ó, estou movimentando meus lábios, a mandíbula inferior, a língua, ninguém fala sem língua, né? A garganta, incluindo a caixa torácica, o diafragma e também alguma coisa do abdômen. Então, falar é um processo complexo e que é preciso vencer a timidez e outros obstáculos para se falar bem. Segunda coisa, falar de tal maneira que todos os ouvintes possam entender até a última palavra dita. Esse é um dos defeitos meus aqui, né? Eu, às vezes, começo a falar e falo muito rápido, a pessoa não compreende, não capta, não consegue me acompanhar. Eu preciso fazer exercícios bem devagar para que todos possam entender e compreender e assimilar o que eu estou falando. Terceira coisa, falar com bastante força para que todos possam entender. Às vezes falamos fraquinho, baixinho, e aí pensa que a pessoa não está enxergando, né? Não está ouvindo, mas está ouvindo. Então, ele não pode, para falar, tem que falar forte. Essa aula minha aqui eu estou falando forte para quê? Para que você ouça bem aí, que eu estou à distância aqui do microfone, né, da câmera, aí uns 50 centímetros, então tem que falar bem, forte. Terceira coisa, pronunciar claramente cada palavra. Se você pronunciar a palavra rapidamente, fazer igual a língua, falar o português de Portugal, né? Fala tudo rapidamente, a gente não entende, né? Eu tenho alguns, minha filha mora em Portugal, meu genro, a gente vai lá, às vezes não entende muito bem o que o português está falando, porque eles falam muito rapidamente, eles falam muito velozmente, não dá para entender. Pensar o que vai dizer, não se pode falando aleatoriamente, sem pensar o que você está dizendo, você fala bobeira. Se você não pensar, e se você sem querer, vai sair, a boca fala do que o coração está cheio. Vai sair palavras, às vezes, usadas no meio do seu círculo de amizades, do seu ciclo profissional, onde você trabalha, onde você fica. Vai sair do seu meio. Então, usualmente, aqui na nossa região rural, a gente tem muitas pessoas do meio rural que tem uns hábitos de falar algumas coisas. Por exemplo, grande na roça, fala baitiluça. Você não fala grande, muito grande, gigante. Você fala baitiluça.
Então é perigoso, e até quando você for fazer sua pregação, seu sermão, que você fale, irmãos, um baitiluça de um peixe pegou Jonas e comeu, que engoliu Jonas, né? Um grande peixe, um dagmeode, que não é baleia, né? Diga-se de passagem, não se cita em lugar nenhum da Bíblia nenhuma que é baleia. É um dagmeode, um grande peixe. Pode ser e deve ser um cachalote, que é muito maior do que a baleia. Então, pensar no que vai dizer, usar somente palavras que os ouvintes compreendam. Isso é uma coisa muito terrível, quando o camarada vai começar a falar e começa a falar para um nível, da maneira que não atinge a clientela. Por isso, na psicologia, temos que saber para quem estamos falando. Qual que é a minha clientela? Quem são os meus ouvintes? Fazer uma estratificação do auditório. Eles têm curso superior, têm bagagem, estão formados, são letrados, são alfabetizados? Porque senão você começa a falar palavras que eles não vão entender. Você vai citar como a linguajar jurídico, né? O jurídico tem um linguajar muito verborrágico, né? Fala assim, meus irmãos, nós precisamos ler, proceder de maneira escorreita. Mas não vai entender o que é isso, proceder de maneira escorreita. Quer dizer, de maneira correta, de maneira reta, né? Então, é preciso pensar que os ouvintes têm que compreender o seu vocabulário. É melhor dizer novo nascimento do que regeneração. Muito mais palatável, muito mais audível. É muito melhor dizer Jesus voltou a viver do que ele ressuscitou. Ressuscitou, se mandar a pessoa escrever ressuscitou, muita gente nem escrever sabe. Se é com 2 R, se é com S, se é com C, né? Outra coisa, expressar pensamento de forma simples, clara e concreta, usando frases curtas. Não usa parágrafos muito longos para se manifestar e para se aplicar. Não vai esticando muito a fala, faça parágrafos na fala. O Senhor está nesse lugar e quer abençoar a cada um, ponto. O Senhor é poderoso, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, ponto. Não fica falando, que ela vai diminuindo e nunca não concluiu o seu parágrafo, o seu tópico frasal. Faça tópicos frasais pequenos. Encarar os ouvintes, não fica pregando, olhando para o além, não. Olhando para o céu, para o nada. Fita o seu auditório. Se possível, se for não sendo um sermão clássico e tal, se for um estudo, cite o nome das pessoas. Facilita, individualiza o aprendizado. Não é mesmo fulano de tal? Não é isso, Beltrano? Se for um estudo, né? Na vez um sermão clássico, você não pode ficar, não faz parte do perfil, do parâmetro do sermão, né? Mas procure individualizar o ensinamento, né? Não olhe para além, olhe para as pessoas, se possível nos olhos das pessoas. Fite as pessoas, mire as pessoas. Falar com o corpo todo, não fica parado só mexendo a boca, não. Mexa o corpo, faça como eu faço aqui, ó. Todos podem vir a Jesus. Venha para Jesus. Então faça gestos que possam facilitar o aprendizado. Cuidado com o gesto, né? Tem gesto que é perigoso. Jesus é o nosso rei. Estou mandando aqui a pessoa, né? Não dá certo, né? Ou então, irmãos, olha aqui que maravilha, ó, a maravilha, né? Isso aqui é símbolo de quê, né? Isso não é daqui, supimpa, né? Coisa supimpa, né? Então, cuidado com o símbolo que você vai fazer. Tem símbolo que tem outras maneiras, são símbolos dúbios. Outras pessoas mundanas entendem de outra maneira. Então, procure viver o que você está pregando. Viva a sua pregação, né? A mão. Então, tem forma, por exemplo, a ideia de grandeza estendendo as mãos, né? A ideia de ir de alguma parte pode ser expressa colocando a mão direita no peito e depois estendendo. E dali foi para a Judéia. Se você fizer a mente do alto, meus irmãos, do alto vem o poder, né? A ideia de extensão por toda a face da terra. Oferecer algo a Deus, né? Aqui, ó, estou dando para receber, né? Agora recebendo, né? Estou recebendo. Exercício a melhorar a voz. Relaxamento da mandíbula inferior. Faça isso, né? Costuma relaxar a mandíbula. Às vezes fica tão dura, a palavra não sai direito. Desenvolvimento da flexibilidade dos lábios, né? Pronunciar as palavras de maneira... Cada letra tem um tom labial, aqui, ó, palatal, mexe no palato, labial, dental. Então, cada uma letrinha tem uma maneira de ser pronunciada. Desenvolvimento da ressonância nasal. Tem gente que fala para dentro assim, ó, fala com o nariz, né? Fica aquela fala terrível, fanhosa. Terrível o negócio desse.
Então, procurar desenvolver uma fala reta, direta. Respirar. Eu já vi pregador que vai querer pregar fazendo aquela sequência de aceleração, e ele fica bufando, então assim, e Jesus foi caminhando, e ele chegou naquele lugar, e logo em seguida, e aqui no microfone, aquele cansaço. Fale pausadamente, ainda que você desenvolva aceleração, fala de maneira certa. O Senhor foi caminhando, ele caminhava noite e dia, e a cada passo que ele dava, muitos chegavam até ele, e o Senhor disse a todos, parem, parem. Então é preciso fazer essas divisórias. Como aprender a ler de forma atraente? Sublinhando as palavras, quais são as principais, as chaves da passagem, praticar a leitura, ler em voz alta. Vamos ficando por aqui com a nossa aula, então, sobre detalhes ou dicas de retórica.